tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ileís e eu tenho esse canal Reflexões Bíblicas por Ileís Maria de Souza, onde estou a compartilhar sobre a Palavra de Deus, a nossa Bíblia Sagrada. E eu quero iniciar hoje pedindo desculpas porque tem muito tempo que eu não publico nada aqui no canal, bastante tempo mesmo. Mas ontem Deus trouxe algo ao meu coração da palavra dele que eu quero compartilhar com vocês. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe o seu like para que outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra maravilhosa que queima o nosso coração diariamente. E eu quero compartilhar com vocês sobre as provações de Daniel. Mas eu quero começar um pouquinho antes, falando sobre o livro de Jeremias. Eu estou lendo agora o livro de Jeremias e ontem, ao ler, tem um trecho, eu não me lembro agora qual capítulo, mas que Jeremias fala que estava falando com o povo de Israel já fazia 23 anos que ele estava falando de Deus para o povo de Israel, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para se voltar para Deus. E o povo não ouvia a voz de Jeremias, a voz de Deus através do profeta Jeremias. E Deus falou para aquele povo que levariam eles cativo para a Babilônia. O rei Nabucodonosor levaria o povo de Israel, o povo de Jerusalém, como prisioneiros, como escravos para a Babilônia. E Jeremias falou várias vezes sobre isso para o povo de Israel. Mas o povo de Israel, era um povo de coração obstinado pelo pecado. E eles não quiseram dar ouvidos ao que o Senhor estava falando. E isso aconteceu. O povo realmente foi levado para o cativeiro, para a Babilônia, para servir o rei Nabucodonosor. Só que não foi somente o povo que era desobediente ao Senhor. Foi uma grande parte daquela nação foi levado cativo, inclusive Daniel e alguns dos seus amigos, Eles foram levados para servir o rei. E Daniel era um homem, um jovem, temente ao Senhor. Mas o que me chamou a atenção com relação a essa palavra, ao que eu li ontem, é que as provações, as lutas, as aflições, elas vêm para todos. Seja você temente a Deus ou não, seja você conhecedor da palavra ou não, seja você obediente ou não, as provações elas estão aí. A palavra do Senhor, Jesus mesmo nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também nos diz que nós poderíamos ter ânimo, porque Ele venceu, Jesus venceu e nós também podemos vencer. Então eu vejo isso muito claramente na vida de Daniel. Daniel, um jovem comprometido com Deus, comprometido com os ensinamentos, que Moisés havia deixado, mas ele foi levado como prisioneiro para servir o rei Nabucodonosor. Só que o que me constrange é que mesmo no meio daquela luta, mesmo ele sendo levado como escravo, ele não deixou de buscar a Deus. Ele não deixou de servir a esse Deus. Inclusive ele abriu mão, das regalias que ele teria ali como prisioneiro, porque o rei Nabucodonosor estava escolhendo jovens, que fossem de boa aparência, que fossem fortes, que fossem inteligentes, para poder servi-lo no palácio. E Daniel foi um desses jovens, escolhido. E eles estavam sendo preparados, para servir o rei. Então eles tinham à disposição banquetes, muita coisa boa, muito alimento bom. Mas Daniel decidiu a não se contaminar, a não se deixar levar, por esses banquetes, por essas regalias. E ele pediu para que se alimentasse somente de legumes, E assim foi concedido. E Daniel foi escolhido,
como um daqueles jovens para servir no palácio. E Daniel tinha um propósito de oração diariamente, 3 vezes ao dia. Daniel não deixou de buscar, mesmo estando prisioneiro. E nós podemos ver isso não somente na vida de Daniel, mas nós vemos também na vida de Jó, na vida de José. Todos esses jovens que eram tementes a Deus, Jó, de um homem temente a Deus, eles sofreram provações e eles não desistiram, né, de continuar a servir ao nosso Deus. E com Daniel não foi diferente. Então ele tem muito a nos ensinar. Essa palavra tem muito a nos ensinar, porque muitas vezes nós questionamos ao Senhor o porquê de tanta provação, o porquê de tanta luta, o porquê de estarmos vivendo. Hoje nós estamos vendo aí, né, em todos os telejornais, o povo do Rio Grande do Sul passando por essa catástrofe, né, que tem afetado nosso emocional de uma forma, né, muito triste o que tem sido acontecido, do que tem acontecendo, o que está acontecendo ali naquele estado, em outros estados ao redor também, né, com essas chuvas, essas enchentes, e só que nós sabemos que existem pessoas ali que estão sofrendo, mas que são tementes ao Senhor, que buscam a presença do Senhor, que confiam no Senhor, mas nem por isso eles estão deixando de sofrer essas aflições. Mas nós podemos aprender com Daniel que ele buscou ao Senhor, mesmo sendo contrário ao que aquele povo da Babilônia vivia. Daniel continuou fazendo aquilo que ele achava que era certo, que era correto, né? Buscando a Deus, orando ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele foi reconhecido. Deus deu uma oportunidade para Daniel, ele não perdeu essa oportunidade. E através da vida de Daniel, dessa provação de Daniel, aquela nação, aquele povo da Babilônia, aquele rei, o rei Nabucodonosor, ele conheceu a Deus. Porque quando o rei teve um sonho que ninguém conseguiu revelar o sonho que ele teve e o que significava aquele sonho, Daniel, um homem de Deus, orou ao Senhor e pediu essa revelação. E Deus concedeu a ele essa revelação. E ele levou a palavra para o rei Nabucodonosor. E o rei, naquele momento, ele falou: verdadeiramente o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. Porque não foi possível para nenhum outro homem fazer o que Daniel fez. Trazer à tona o sonho daquele rei e o que aquele sonho significava. Só que as lutas de Daniel não cessaram, né? Mesmo ele tendo sido reconhecido, mesmo que o rei Nabucodonosor reconhecesse Deus na vida de Daniel, ele ainda foi jogado na cova dos leões por não deixar de buscar a Deus. Porque levantaram um decreto, homens com invejas, com ciúmes, né? Homens com coração mau, decidiram baixar um decreto que eram proibidas adorar outro Deus além do rei Nabucodonosor, além dos deuses que eles tinham ali. Mas Daniel não aceitou esse decreto sobre a vida dele. Ele continuou buscando ao Senhor e por isso ele foi lançado numa cova de leões. Mas novamente Deus o livrou. Deus honrou o compromisso, a fidelidade de Daniel, porque Daniel foi fiel ao Senhor. Ele não deixou os princípios por ter sido levado como escravo, por ter sido colocado naquela situação, ele não deixou que o seu conhecimento de Deus fosse abandonado. Ele não abandonou Deus, ele foi fiel. E por essa fidelidade, Deus também foi fiel a ele e o livrou, né, de várias tentativas, né, de exterminar a vida de Daniel. Deus o livrou. E aquele povo, aquele rei reconheceu o poderio do Senhor, a grandeza de Deus. Então, Deus nos fez com propósito.
Mesmo no meio da luta, da aflição, nós não podemos desistir do propósito para o qual nós somos criados. Daniel levou Deus para aquele lugar. Mostrou àquele rei que existia um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Daniel cumpriu o propósito dele. E você também foi feito com um propósito. Nós fomos criados com um propósito. Então não deixe que nenhuma circunstância, que nenhuma aprovação, que nenhuma luta, que nenhuma aflição venha te tirar desse propósito. Continue firme, continue perseverando, continue no caminho, porque nós sabemos que existe somente um caminho, que é Jesus. Nós viemos a continuar nesse caminho, mesmo que esteja difícil, mesmo que venham as lutas e as dificuldades. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não nos abandona, que Ele está conosco, que Ele nos segura pela mão e Ele nos ajuda. Isso está escrito lá no livro de Jeremias, né? Deus falou que se aquele povo se voltasse para Ele, Deus traria prosperidade, Deus traria novamente paz sobre aquela terra. Mas o povo não quis ouvir. Mas você hoje pode ouvir e pode tomar a decisão certa, como Daniel tomou a decisão certa, de continuar no caminho, de continuar buscando aquele que merece toda honra e toda glória e todo louvor e toda adoração. E ele levou esse Deus ao conhecimento do rei Nabucodonosor. Aquele rei todo-poderoso que conquistou várias e várias nações, ele reconheceu o poder de Deus através de um jovem que foi levado como escravo para aquele lugar. Mas esse jovem segurou na mão de Deus e não abandonou o barco. Que você também possa segurar na mão de Deus e continuar na sua caminhada. E Deus vai te honrar, como honrou Daniel, como honrou José, como honrou Jó, Paulo, Pedro. Todos esses homens não desistiram do propósito. Então continue firme, não desista. Que Deus te abençoe. Fique bem, fique com Deus.